Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver assistindo em outro horário. Vou resolver aí hoje com vocês essa questão aqui do Enem. Umas alunas minhas vieram me perguntar, né? Eu não dou aula de matemática para elas, não dou aula de mecânica técnica, mas na minha disciplina eu uso muita matemática e elas sabem que eu sou fã de matemática pura. Então elas vieram me perguntar aí a seguinte questão do Enem. Não vou lê-la aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas basicamente o que você fazer é dobrar uma folha quadrada, formando um triângulo retângulo, e dobrar novamente, formando um triângulo retângulo com um quarto total da medida, né? Então, se você desdobrasse isso aqui, voltaria duas vezes, voltaria a ser um quadrado. E aí ele fala que você vai fazer um ponto aqui, com uma referência de distância, vai fazer um arco de circunferência, vai cortar e quer saber, ao abrir o papel, como é que ficaria o desenho. Né? Batendo o olho, pela maneira de resolver prova de múltipla escolha, a gente já chutaria em A ou C, que é algo aí que dá para confundir, que é similar, né? E realmente é a alternativa C. Mas fazendo com elas na pressa, na prática, inclusive recortando um papel, e pelo desenho aqui também, nos dá a sensação de que o centro dessa circunferência é no ponto O que formaria um arco de 90 graus, formando um arco de 90 graus em um quarto do desenho, né? Ao abrir ele, abrir basicamente dá um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa volta toda, você formaria uma circunferência. Inclusive eu fiz assim com elas, fiz errado, né? Confessando aí, porque eu li o enunciado na pressa. Mas aí, desenhando em tamanho real no GeoGebra, olha o que é que ele fala, que é um software online, né? Permite a gente fazer desenhos geométricos aí em medida real, estava sendo um compasso aqui, então né, apelei para o método computacional. Aqui estaria o papel dobrado, da mesma maneira que ele está desenhado aqui, inverti o lado só para facilitar o desenho, mas é a mesma ideia, tá? E olha o que de fato ele mandava fazer, ele mandava você pegar essa medida AB, e marcar um ponto que ali ele chama de R, aqui acabou ficando né, ponto E, com um quarto da distância. Por isso que eu já pus o AB como valendo 4, tá? Como vocês podem ver aqui embaixo. Consequentemente, o BE, para localizar esse ponto em um quarto da medida em relação aqui ao vértice do ângulo reto, e o BE ficou sendo 1. Já pus 4 para facilitar aí o desenho e as contas, poderia ser qualquer medida em proporção, né? Qualquer figura semelhante a essa. Né? Qualquer figura proporcional. E outra coisa que ele mandava fazer era, além de não centrar aqui, era colocar o centro aqui e fazer uma circunferência, ou pelo menos um arco interno aqui de circunferência, com o dobro com metade da medida, perdão, de AB, né? O dobro de BE, que seria o raio 2. Então eu fiz essa circunferência tudo valendo 4, o BE é um quarto, que é 1, e o EF aqui, o raio, né, valendo metade de 4, que no caso, para facilitar as contas aí, é 2. Então essa aqui seria a figura real. O fato de não estar centrado aqui no vértice, sim nesse ponto aqui, muda todo o raciocínio nosso aí. Então eu fiz aqui, eu peguei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V nesse desenho, não consegui deixar toda essa parte branca, então eu coloquei uma animação, coloquei um triângulo ali da mesma cor atrás e o desenho onde ele deveria ser cortado. Se vocês observarem, não está exatamente centrado aqui, mas dá para a gente ter uma boa ideia. E realmente dá a impressão que é um arco de circunferência de 90 graus que o centro é aqui, mas se você olhar com atenção, olhar ali nas medidas reais, você vai ver que o centro está localizado mais ou menos aqui onde está o meu cursor, tá? Então, essa aqui, esse é o arco real, um arco maior que 90, 131 graus, uns quebrados, como a gente viu ali no desenho real, né? Posso até voltar a tela, ó. Esse arco, na verdade, é bem maior do que 90, é um ângulo obtuso, tá? Então, aí, fazendo o recorte, a gente obtém essa figura aqui. Reposicionando, ó, só reposicionei a figura, a gente consegue aí desdobrar. Lembra que ela foi dobrada duas vezes? Então, primeiramente, a gente vai dobrar aqui, né, as dobras foram feitas na diagonal, então a gente vai desdobrar de modo que esse vértice venha parar aqui, formando essa figura, né? Na verdade, errei um pouquinho aqui o desenho, de modo que esse vértice venha parar aqui, e vamos desdobrar novamente de modo que esse outro vértice, lembra que foi dobrado duas vezes, venha parar aqui. E esse é o aspecto real da figura, dando aí a nossa alternativa C. Lendo com atenção, com uma relativa facilidade, a gente consegue chegar na alternativa correta, a alternativa C. Agora, pessoalmente, embora tenha cobrado aí uma questão de, não de visão espacial, mas de visão geométrica, com desenhos aí um pouco mais intrincados e sobrepostos, né? Eu acho que tinha uma coisa mais coerente que o Enem poderia ter cobrado, que é o cálculo desse outro arco, né? Que não seria 90 graus. Ao deslocar um quarto aqui, quanto é que mediria esse arco? Não vou falar isso nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? A ideia era realmente mostrar a animação aí, como seria na prática o papel desdobrando. Lembra que essa aqui da direita para a esquerda é a primeira desdobra e da esquerda para a direita é a segunda.
gravarei um novo vídeo em seguida resolvendo como é que a gente chegaria aí, não medindo, né, porque o GeoGebra é basicamente medir, né, como que a gente chegaria nisso daí com cálculos e com a base, vamos dizer assim, um exercício mais coerente com o que a gente aprende em matemática no ensino médio. Mais coerente, claro, na minha opinião.